Vamos dar início então ao nosso webinar. Agradecer à Lourdes Adriano e ao Hélder Jesus por esta possibilidade de partilharem connosco aqui assim, o projeto da Póvoa de Varzim. Ahm, Se calhar então eu pedia ao Hélder para desligar a câmara, de momento, vai ficar como suporte e apoio para a Lourdes, caso seja necessário, Uhum. mas eu penso que não, penso que vai correr tudo bem e vamos conseguir ter aqui assim uma partilha fluida daquilo que é o vosso projeto. Ahm, Ora, o vosso projeto, estamos já aqui assim a ver a vossa apresentação, que se calhar Uhum. daqui a pouco pedi à Lourdes então para começar a passar, ou então Uhum. podemos manter este slide, porque assim fazemos já a introdução daquilo que será, que é também o vosso projeto e a partilha para hoje à tarde, mas eu passava primeiro a apresentar a Lourdes. Portanto, a Lourdes Adriano é licenciada em História, com uma pós-graduação em Ciências Documentais da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Um, Começou a trabalhar na Biblioteca Municipal da Póvoa de Varzim ainda na década de 90, e desde 2020 que exerce funções de coordenação na Biblioteca Municipal, portanto, o Rocha Peixoto. Ao longo destes anos, tem desenvolvido projetos na área da promoção da leitura, interação comunitária, organização de exposições documentais e na coordenação e apoio também à edição municipal. E para esta tarde, trarmos aqui a partilha do projeto sobre a literacia para a transição climática, um projeto promovido pela European Cultural Foundation, através do programa Europe Challenge, que a Lourdes irá também partilhar connosco esses passos e esse desafio. Este programa selecionou 55 bibliotecas e comunidades de 24 países para a sua edição do ano passado, 24, e teve como temática principal bibliotecas, comunidades e democracia. Na sinopse que a Lourdes nos enviou, há uma questão muito importante que eu espero que no final deste nosso webinar possamos ver respondida, que é, perante um futuro incerto e desafios que hoje reclamam respostas urgentes, qual pode ser o papel de uma biblioteca no processo de transformação da sua comunidade? Eu acho que esta pergunta é fundamental, hoje e desde já há algum tempo para cá, mas principalmente antevendo aquilo que será o futuro, esta pergunta é urgente conseguirmos responder. Dizer-vos também que naquilo que o próprio Centro Clima também nos apresenta como informação disponível, e que eu também estive a pesquisar para fazer a introdução aqui assim deste nosso webinar, é muito importante verificarmos que na Póvoa de Varzim existe um plano municipal de ação climática, e que se contextualiza um bocadinho por aqui, e passo aqui a ler estes excertos muito rápido. E se até 2030 a Póvoa de Varzim se tornasse um exemplo internacional da ação climática? Este é o mote para a elaboração do Plano Municipal de Ação Climática da Póvoa de Varzim. Queremos estar no centro da mudança. Em julho de 24, a Câmara Municipal de Póvoa de Varzim incumbiu o Centro Clima do desenvolvimento do Plano Municipal de Ação Climática, ação integrada no contrato de programa com a Associação Póvoa em Transição. Considera-se que é possível integrar estes planos de ação, no Plano Municipal de Ação Climática, bem como os propósitos e a atividade do Centro Clima e outras iniciativas e propostas surgidas e planeadas. Este documento integrador, focado no curto prazo, 2030, deverá servir de mote para um processo amplo de envolvimento da comunidade poveira. Portanto, e este é o nosso mote para iniciarmos este webinar com a Lourdes. Obrigada à vossa biblioteca por esta disponibilidade de partilha. Um, já vamos aqui assim à questão do tema do clima e de facto este que é um tema muito especial, tendo em conta os problemas de facto que a sociedade atravessa e o mundo inteiro atravessa no contexto em que vivemos e que nos responsabiliza a todos. Mas de facto há aqui assim uma parte importante, percebemos qual é a responsabilidade das bibliotecas municipais, tendo em conta o plano local em que elas atuam perante uma comunidade muito diversa, e com especial atenção para estas possibilidades das bibliotecas públicas fazerem parte de planos municipais. Portanto, seja o plano municipal para a ação climática, seja o plano municipal para a integração de migrantes, seja o plano municipal de promoção da leitura, que muitas delas já tentam também pertencer, mas há aqui assim
vários planos para os quais as bibliotecas podem, de facto, dar um contributo muito importante, e uma ação muito diferenciadora. E este projeto vosso é, de facto, um projeto diferente. Lourdes, obrigada pela partilha, obrigada ao Hélder pelo apoio que também está a dar à Povoazinha, à biblioteca hoje. Portanto, Lourdes, passo-lhe a palavra para partilhar connosco todos este projeto. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Sandra. Boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer o convite que a DG Lab enviou a esta biblioteca e para a realização deste webinar, agradecendo em particular à Sandra Dias o apoio na preparação desta apresentação, que foi fundamental. Portanto, desde já agradeço, Sandra, o apoio que nos deu. E é um prazer estar aqui para partilhar com todos os colegas este projeto, como projeto inovador, Literacia para a Transição Climática, uma iniciativa que nasceu com um desejo partilhado da Biblioteca Municipal, juntamente com o Centro de Clima, que está instalado aqui na Póvoa, que congrega a necessidade de reforçar o papel da biblioteca enquanto agente cultural e social na promoção de mudanças sustentáveis e transformadoras da comunidade polveira. E, portanto, foi esse o nosso mote para avançarmos com este projeto que foi desenvolvido no ano de 2024. E aquilo que eu tenho hoje para vos apresentar é precisamente explicar como é que consistiu o programa, como é que foi feita a candidatura, quais os parceiros que estiveram envolvidos no projeto, os nossos objetivos, todas as ações que foram desenvolvidas e as atividades e também os agentes que conosco trabalharam e, naturalmente, uma avaliação do trabalho desenvolvido e aquilo que estamos já a preparar para um futuro bem breve. O programa da European Challenge, tal como a Sandra disse, é um programa que se desenvolve na Europa desde 2020, está a funcionar desde 2020 e que reúne bibliotecas e comunidades para abordar as principais transições da Europa, social, digital, uma Europa verde, implementando soluções envolvendo parceiros de todas as áreas, soluções criativas e em áreas locais. Em 2024, a temática principal foi bibliotecas, comunidades e democracia, e neste contexto foi apresentado o projeto da Póvoa de Varzim. Outras informações sobre este projeto está disponível no site que eu agora estou a partilhar e que apresenta todas as iniciativas que têm sido desenvolvidas até à data. Não sei se estão a conseguir ver o O que eu site, estou. o site ainda O não, vemos a site. apresentação, vemos só a Ah, apresentação. Agora saiu. só um segundo. Sim, agora vemos. Já Agora está? o site, sim. Pronto, aqui está o site do projeto que congrega todas, não só as informações relacionadas com os projetos já desenvolvidos, mas toda a informação que é necessária para a apresentação das candidaturas. Eh, Só um segundo que eu quero voltar para o. Aqui está. E este projeto conseguem, desculpe, Sandra, está a conseguir ver? Estamos a conseguir vir à apresentação novamente. Sim. Pronto. Este programa europeu tem uma série de finalidades
que passam pelo um programa de mentoria, uma plataforma com todas as ferramentas, material que é criado, apoios, várias soluções, possibilidade de partilha e de viajar para outros países para conhecermos outras realidades e um financiamento até 10 mil euros para apoio aos projetos locais. No fundo, foi o conjunto destas várias possibilidades que nos aliciou para avançarmos então com o projeto de literacia para a transição climática aqui na Póvoa de Varzim. Eh, Será importante referir, para além deste financiamento de 10 mil euros a que a Biblioteca da Póvoa teve acesso, é muito importante esta ligação e oportunidades de intercâmbio que para nós foram fundamentais e enriquecedoras em todos os 10 meses em que decorreu o projeto. É importante dizer que as inscrições para este ano 2025 estão abertas até o final de maio, e que a DG Lab disponibiliza também informação no site, em notícias, caso pretendam também verificar. O projeto que foi apresentado envolveu uma série de parceiros locais, não só a Biblioteca Municipal, como também o Centro de Clima, que não foi para nós o principal parceiro, um elemento fundamental para que tornou este projeto possível, não só pela envolvência, mas também pela experiência que o conjunto de pessoas que trabalham no Centro de Clima tem e, portanto, foram aqui, no fundo, a nossa argamassa para podermos concretizar todos estes projetos. De salientar também a parceria importantíssima com um grupo de cidadãos poveiros e não poveiros, que têm uma associação que se chama Povo em Transição, que no fundo juntaram-se a nós para não só para a divulgação do projeto, mas também como elementos participantes ativos, fizeram parte das oficinas e tiveram uma ação de difundir o nosso projeto para além do Conselho da Póvoa de Varzim. Ora bem, o projeto da Póvoa, como a Sandra disse, foi um dos 55 selecionados para integrar então a edição deste programa, partindo de uma premissa que para nós é muito importante, sobre qual é o papel de uma biblioteca no progresso, no processo de transformação da sua comunidade face aos desafios urgentes da crise climática e ecológica. Para nós, o ponto de partida foi sempre a comunidade. Escutámos o que nos inquietava, o que inspirava e o que fazia falta. E percebemos que a biblioteca poderia ir para além do que é tradicionalmente esperado de um espaço cultural e tornar-se num laboratório de cidadania ecológica. Uma casa constrói-se com a partilha de conhecimentos, onde se criam relações, onde se constroem alternativas e a partir daquilo também que nos une. Neste caso, era o bem-estar da comunidade. Partiu-se então dessa energia, como eu disse, entre os vários agentes, biblioteca, centro de clima e os cidadãos, que têm naturalmente visões diferentes, interesses e necessidades diferentes, e também a envolver os agentes que têm um dia a dia de necessidades diferentes. Crianças, jovens, pessoas idosas, migrantes, no fundo, a envolver toda a comunidade. Quais foram os objetivos do projeto? Foram definidos vários objetivos para este projeto que passam pela promoção da literacia da população local, construindo e partilhando conhecimento útil sobre a transição climática, contribuindo assim para uma comunidade mais informada e capacitada para enfrentar os desafios ambientais atuais.
Pretendeu-se promover espaços de sociabilidade e proximidade que apoiem a organização e a ativação da comunidade em torno de ações concretas, fortalecendo o espírito de colaboração e participação ativa. É fundamental sensibilizar a comunidade de forma positiva e construtiva para soluções alternativas que facilitem a adoção de estilos de vida mais sustentáveis e do cotidiano. Simultaneamente, pretendeu-se difundir conhecimento sobre sustentabilidade, assim como divulgar iniciativas à população sobre mudanças de hábitos e de atitudes. Reconhecer e divulgar práticas e escolhas sustentáveis já existentes na Póvoa seria para nós uma forma de valorizar os esforços locais e inspirar outros também a seguir o mesmo caminho. Com este propósito, foi essencial aumentar o acesso ao conhecimento útil e inspirador e estimular o debate, a reflexão crítica principalmente, e incentivar escolhas mais sustentáveis para o dia a dia. Também para nós era importante reforçar os laços comunitários e divulgar a rede de colaboração local, dar visibilidade às histórias anónimas, a pessoas que no seu dia a dia e de uma forma completamente anónima já dão o seu contributo no sentido de tornar o nosso local um local melhor, melhor e feliz. Uh, e, finalmente, para nós era muito importante a afirmação do papel da biblioteca como um espaço e agente cultural de ativação da comunidade para a transição climática. No fundo, todos estes objetivos se agregaram para que o papel da Biblioteca Municipal fosse consubstanciado em estratégias, aliando também toda a comunidade e, no fundo, promover a biblioteca junto de outros agentes, ou seja, todos os trabalhos que temos feito da biblioteca fora de portas e que todos nós, de uma maneira ou outra, temos implementado ações nesse sentido. E este projeto também foi um pretexto para, mais uma vez, a biblioteca sair dos seus muros, mas também trazer pessoas para a biblioteca que não conheciam o espaço, não conheciam os serviços, o que cá faziam e, portanto, no fundo, traduziu-se num envolvimento geral de todos. Qual foi a nossa estratégia? Passou por estas 5 linhas orientadoras que passo a partilhar convosco, a criação do núcleo documental temático sobre estes temas fundamentais, clima, sustentabilidade, ações climáticas, etc. A programação de tertúlias e de outras atividades para cativar outro tipo de públicos, a recolha e partilha de histórias locais inspiradoras para a comunidade, a organização de uma exposição pública que desse a conhecer todo este trabalho e também a realização e a apresentação de um livro que fixasse todo este trabalho que estava planeado. Quais foram as nossas ações? Passaram por 3 linhas, como já disse, e entre oficinas, debates, conferências, publicações, para todos os públicos. Nas oficinas, começamos, portanto, este projeto começou em janeiro e terminou em outubro.
Desde o período da concretização da candidatura até termos tido conhecimento da aprovação deste projeto, foi um período muito curto e, portanto, nós utilizamos o mês de fevereiro para delinear todas estas ações e em março já estávamos no terreno a iniciar as atividades. Fomos alternando Bom, as oficinas. Sim, posso sim, interromper, Lourdes? sim, E com vou certeza, colocar sim. aqui uma questão aqui só neste momento em que falámos em candidatura e provavelmente também muitos dos colegas que estão a assistir connosco aqui ao webinar. Alguma informação que eles também buscam encontrar é estes processos de candidatura, Uhum, como é que foi feito por vocês, portanto, toda esta explicação que a Lourdes fez sobre uhum, o projeto e disse aqui coisas bastante interessantes e importantes para todos nós ouvirmos, como ligar aos parceiros, a uhum. criação de um laboratório, que neste caso é de cidadania ecológica, mas pode ser um laboratório de cidadania de outro tema qualquer, não é? O envolvimento dos agentes, diferentes públicos, etc., e a forma estratégica como vocês delinearam estas ações. E agora falámos aqui na questão temporal, de janeiro a outubro. Uhum. Quando vocês fazem a candidatura, vocês já têm a planificação do cronograma, já identificam parceiros, já identificam as ações, ou a posteriori vocês complementam esta informação? Como é que isto surge? No fundo, foi um misto dessas duas opções que a Sandra mencionou. Quando nós soubemos deste projeto, é evidente que começamos logo a partir daqueles objetivos que eu apresentei, mas que os parceiros já estavam escolhidos. Aliás, foi o Centro do Clima que nos procurou para que, no fundo, avançássemos com uma candidatura em conjunto e para aproveitar também esta oportunidade, nós, quando soubemos, também havia muito pouco tempo para apresentar a candidatura, tivemos 3 semanas praticamente, e portanto foi avançar, e no fundo foi esse momento para preparar a candidatura serviu também para uma reflexão de tudo aquilo que seria o projeto. E, portanto, quando nós apresentamos a candidatura, as ações já estavam definidas, as linhas mestras já estavam definidas. Na segunda fase, foi procurar as pessoas que podiam desenvolver aquilo que seriam os nossos objetivos. Mas o projeto já foi delineado quando a apresentação da candidatura. Em termos de procedimentos, que eu penso que isso os colegas também poderão querer saber, o procedimento foi um procedimento muito simples, ao contrário do que acontece com outras candidaturas. Não houve grandes exigências em termos de procedimentos técnicos e orçamentais na sua apresentação. Serviu só um documento com a apresentação do nosso projeto e quem seria a entidade, no fundo, que ia ficar responsável por tratar do financiamento. E, portanto, nós, naturalmente, a Câmara Municipal, que desde logo aprovou e autorizou esta nossa participação, que nem podia ser de outra forma, até porque este projeto acabou por, como a Sandra disse no início, por ir ao encontro daquilo que é o plano e as linhas que estão definidas pelo No Executivo plano de ação Municipal e, municipal. portanto, Exato. fazia tudo parte deste bolo. E para nós era uma questão de aproveitar mesmo o momento, e isso felizmente fomos um dos projetos selecionados em 23, com a ação para 2024, mas no fundo, Sandra, para retomar este raciocínio, as coisas foram trabalhadas em duas fases. A primeira de conceção, em que as ações já estavam a ser definidas e depois da concretização e, naturalmente, de um alinhamento e de um ajuste que o projeto teve
houve necessidade disso, até por circunstâncias de perceber o público, de ver qual era o melhor momento para fazer determinadas ações, que eu vou desenvolver já a seguir. Uhum. Portanto, esse ajuste e reflexão contínua, obrigada pelos vários parceiros, ajudou a que a avaliação também fosse uma avaliação dinâmica e que foi muito importante porque nós, no fundo, estávamos também. E eu acho que se a biblioteca tivesse isolada, penso que isolada neste projeto, ou como única promotora, naturalmente que a orientação deste trabalho seria outra. No fundo, a conjugação destes fatores e com estes parceiros deu uma visibilidade a todas as ações que foram promovidas ao longo do projeto. Claro, Depois da. dá-vos livre visibilidade, a oportunidade de aprendizagens de outras metodologias de trabalho, Uhum, aqui o trabalhar as outras literacias, o envolvimento da equipa da biblioteca, até muitas vezes como forma de motivação de trabalhar outras coisas, não é? E com entidades externas, porque às vezes caímos nas rotinas dos mesmos trabalhos e é preciso diferenciar e ter aqui uhum. oportunidade para trabalhar vários públicos. Mas não interrompo mais, Lourdes, pode continuar. Obrigada. Achei é que era o momento de falarmos um bocadinho sobre a candidatura, porque a mim surgiu-me essa questão, acompanhando aqui todo o seu raciocínio, de todas estas coisas importantes que partilhou, mas era importante também transmitirmos que muitas vezes estes projetos não são difíceis de desenhar, não é difícil de propor às entidades europeias, interessa-nos também localmente verificarmos quais são as alternativas que existem ao nosso redor, quer em parceiros, quer na própria ação municipal, que muitas vezes já está definida e que às vezes foge ao conhecimento das bibliotecas. E é importante haver aqui uma intervenção diferente das bibliotecas também nesse ponto. Obrigada, Lourdes. E eu só queria reforçar aquilo que a Sandra disse, dizendo que, de facto, está em curso o concurso para este ano, não é? Que está prestes a terminar, termina no final do mês, e penso que será uma oportunidade para os colegas que queiram apresentar projetos desta natureza, porque de facto o envolvimento que eles dão e a facilidade com que conseguimos trabalhar durante todo o projeto com as pessoas da European Challenger, que naturalmente é a que assume este programa europeu, toda a comunicação foi muito fácil com eles, muito fácil. E, portanto, eu acho que é uma oportunidade, porque nem sempre isso acontece em projetos europeus e de outra natureza, em que muitas vezes as exigências ao nível da candidatura faz com que haja desistências ou pouca vontade de avançar, porque em termos de documentação exigem muitos documentos, muitos comprovativos, e aqui não foi nada disso, foi preencher um formulário e submeter, basicamente. E, portanto, eu deixo aqui o reto para os colegas que ainda vão a tempo de apresentar projetos para este ano. Retomando então as ações que foram desenvolvidas por nós. Nas oficinas, nós delineamos, como eu já disse, e não quero ser repetitiva, ações para todo o tipo de públicos, porque a ideia era fugir um bocadinho daquilo que é o público tradicional da biblioteca, nomeadamente as escolas e os estudantes, e, portanto, ir um bocadinho mais além. E, portanto, as oficinas que foram definidas tinham sempre como objetivo, por exemplo, as famílias e não só os adultos ou as crianças, mas ter as famílias a trabalhar connosco e a participar nas oficinas. Estamos a ver aqui a oficina com a Ana Milhaz, os heróis do desperdício zero.
Convidamos a Ana Milhazes porque ela é uma socióloga, uma ativista, autora do blog Ana Go Slowly e do livro Vida Lixo Zero, que partilhou connosco a sua experiência sobre como reformular hábitos diários para um estilo de vida mais saudável e sustentável. A Ana falou do seu exemplo, do que tem aprendido a viver com menos coisas, integrando pequenos hábitos para minimizar o nosso impacto ambiental. Esta oficina decorreu na biblioteca e foi destinada a crianças, jovens e os pais. Temos aqui a oficina, aqui foi no fundo foi uma sessão dupla, a oficina Fios que a terra tece e o mar leva, e também a oficina Remendos Criativos, com a Marta Vinhas. A Marta Vinhas, embaixadora do Pacto Climático da União Europeia, criadora de peças de vestuário feitas com fibras naturais e com recurso a técnicas de processos tradicionais, ensinou os participantes como remendar as peças de roupa, reutilizar a roupa que nós temos e que é sempre demasiada, mas também uma coisa que foi muito importante, aliar a esta oficina a um momento de reflexão sobre o reaproveitamento da roupa, evitando o consumo em massa. Importa dizer que 5% do lixo a nível mundial são têxteis, o que equivale a um caminhão de roupa por segundo que vai para as nossas lixeiras. E, portanto, o objetivo destas duas oficinas foi mostrar que com criatividade, com uma agulha e uma tesoura, é possível reutilizar a roupa que nós temos lá em casa, poupando assim a utilização de mais recursos. E para as famílias, Lourdes, poupando não só os recursos, mas poupando o orçamento familiar, se Exatamente. incentivarmos os jovens a fazerem uma reformulação do seu guarda-roupa, eu falo por mim, quer dizer, sai bastante mais económico, não é? Ah, Como, aliás, a imagem que poderão estar, que estão a ver é representativa daquilo que eu estou a dizer, portanto, foi o momento em que a comunidade aderiu em massa a estas ações, e vemos também aí uma criança a costurar a sua roupa. Precisamente porque todo o público é importante que participe nestas atividades. Eh, Outra das oficinas que teve muito sucesso foi a oficina Arranjos e Manutenção Básica da Bicicleta. Esta oficina foi uma oportunidade para aprendermos as noções básicas da manutenção da bicicleta, como fazer pequenos arranjos, como tapar um furo, no fundo, soluções que permitam a todos nós poder usar mais a bicicleta e ter autonomia no seu uso para que esteja pronta, para que a bicicleta esteja pronta sempre que precisarmos dela. Contamos com a colaboração do Rui Cardoso para dinamizar esta oficina, um empreendedor local que hoje se dedica inteiramente à promoção de serviços eh, que facilita e que promove o uso da bicicleta, quer para as deslocações diárias, quer para os momentos de lazer. Um dos objetivos do Rui Cardoso é que as pessoas valorizem mais este meio de transporte. E a Póvoa, sendo um local onde facilmente as pessoas se podem movimentar com este recurso, seria para nós também importante criar esta atividade e trazendo à biblioteca as pessoas já com a sua bicicleta, que foi o caso, utilizando também o espaço exterior para a dinamização desta atividade. ai, Só de Lourdes, referir, eu sou tão chata, Lourdes, mas eu vou ter que sim, para colocar sim, aqui sim, mais duas questões, porque sim.
eu começo a me entusiasmar com estas coisas diferentes e, de facto, eu acho que as bibliotecas têm aqui às vezes oportunidades fantásticas até de poderem exigir, com a participação nestes projetos, exigir da parte, às vezes, dos executivos municipais uma outra atenção, por exemplo, e há pouco falávamos, mostrávamos a máquina de costura, e sabemos que muitas bibliotecas têm já os espaços makerspaces, onde Uhum, estas ferramentas de trabalho podem ser introduzidas. Na vossa uhum. biblioteca existe este espaço ou ainda Ainda não? não. Nós Ok, pronto. socorremos a uma associação local que tem colaborado connosco, da Lavorada. A Lavorada é uma associação que promove os saberes dos lavores. Foi uma associação que nasceu no período ainda da pandemia, que se juntou à biblioteca precisamente pelo o espaço exterior que a biblioteca tem. E, portanto, tal como nós nessa altura criámos uma área de leitura ao ar livre, essa associação veio ter connosco para usar o espaço exterior, o que na altura era o possível para desenvolverem os trabalhos e, no fundo, lá está, as Mais uma. sinergias que acontecem. Juntamos as ferramentas e os materiais que eles têm, os recursos que eles têm, àquilo que a biblioteca queria implementar. E, Olha, portanto, foi com recurso às máquinas de costura e também ao saber, não só da Marta, mas das outras pessoas que colaboraram connosco, que conseguimos promover as oficinas que sim. acabaram de ver. Lá está, mais uma vez, as parcerias que são fundamentais. E agora falávamos de bicicletas, não é? E o espaço que a Póvoa permite, provavelmente pela sua geografia no próprio terreno, esta deslocação das pessoas de bicicleta à, à, à biblioteca. Existe uma ciclovia que ligue. Existe, Existe? existe uma ciclovia no interior do concelho e existe também o que nós chamamos os passadiços, junto à zona da Marginal, que percorre toda a área do concelho na área litoral e, portanto, acaba por ser dois espaços espetaculares para as pessoas usufruírem. E Mas, para estas além disso, ciclovias ligam à biblioteca ou existe forma depois? e que passam pela biblioteca e Então, que, mais uma vez, esta oficina aliou-se a outro projeto que já existe na Câmara Municipal e que é promovido, e a ideia é que chega a todos, que é o projeto É Bom Pedalar Aqui, nas escolas do Conselho, em que promovem a utilização das bicicletas em ambiente escolar e, portanto, há um projeto específico para que os alunos possam se deslocar para as escolas utilizando este meio de transporte. muito bem. Obrigada, Luís. Outra das oficinas que apresentamos foi a oficina e acabou por ser mais também uma sessão de intercâmbio aqui direcionado para o público escolar. A escola a promover literacia climática foi um intercâmbio que tinha como objetivo proporcionar um espaço de encontro e diálogo entre os diferentes grupos das escolas com vários propósitos. Nós tivemos a participação de escolas do Porto, de Ponte Lima e da Póvoa de Varzim, que se deslocaram aqui à biblioteca para fazer as suas partilhas e que nos mostraram a criação de estações meteorológicas desenvolvidas em contexto escolar e que foi um momento de aprendizagem não só dos alunos, mas também para a comunidade num todo. Esta construção das comunidades, envolvendo aqui as escolas e todos os seus autores, foi central para criarmos aqui um momento de encontro. Os alunos partilharam as suas experiências, tiveram a oportunidade de mostrar quais foram as ferramentas que utilizaram para a criação dessas estações meteorológicas e nessa oficina tivemos também a oportunidade de mostrar uma série de ferramentas, nomeadamente livros disponíveis sobre os temas. Aliás, a imagem escolhida mostra isso mesmo,
em que os alunos podiam se socorrer para alicerçar e desenvolver os trabalhos que foram desenvolvidos a partir desta sessão. Uma nota: todos os alunos que participaram nesta ação foram presenteados com uma maçã, que foi o lanche dos alunos antes de voltarem para as escolas, compradas no mercado local, que para nós também foi importante conciliar todos estes meios existentes aqui na Póvoa de Varzim. Isto é mais um momento dessa ação, uma ação que foi muito participada, tivemos cerca de 80 alunos no nosso espaço. Outra oficina. Só para fazer um parênteses, estas oficinas que foram alternadas com outras ações decorreram, tentámos que fossem marcadas de forma a criar também uma programação para o projeto sempre possível. E, portanto, quando elas foram marcadas, foi precisamente para dar essa ideia de consistência do projeto, para que as pessoas não se esqueçam e que não achassem que seria um ato isolado ou apenas uma atividade isolada da Biblioteca Municipal. Fizemos também uma oficina com o Rob Hopkins. Aqui não foi no espaço da biblioteca, foi numa associação próxima daqui do nosso edifício, e que também é uma APADI, uma instituição que se dedica a apoiar pessoas com deficiência, vários tipos de deficiências, e que também se associou como parceira do nosso projeto, envolvendo-se com as várias ações e disponibilizando também o seu espaço para podermos promover as oficinas. Esta ação em particular tinha como destinatários o público em geral, e a ideia era que fosse um workshop, uma oficina sobre imaginação, sobre criar memórias do futuro, partindo desta frase: e se libertássemos a imaginação para criar o futuro que desejamos. Os participantes foram estimulados a criar cenários e possibilidades concretas para o futuro, foram convidados a serem eles protagonistas e agentes da ação climática, apresentando propostas, dando ideias em conjunto, e foi um momento, portanto, esta ação decorreu durante todo o dia. Nós, inclusivamente, eu estou a ver, participaram funcionários da biblioteca, o presidente da Junta da Câmara, o presidente da Junta da Póvoa de Varzim também participou, elementos de outras associações, portanto, foi um momento de partilha muito interessante. Muitas vezes, estamos muito focados na nossa comunidade, no público, não é? No público exterior, às vezes até à própria organização, que é a Câmara Municipal, às vezes também os outros agentes locais, as juntas de freguesia, como a Lourdes falava, portanto, e todos estes profissionais também são públicos que podem ser convidados a participar nestas ações, não é? Uhum. Isto ainda são imagens desse trabalho, do resultado do trabalho que foi feito nessa oficina. E outra ação, outras ações que nós desenvolvemos foram debates. A promoção de debates, momentos de tertúlias, essencialmente temáticas, como naturalmente tinha que ser, eh, foi uma oportunidade para debatermos alternativas como cooperativas integrais, refletirmos sobre a indústria têxtil e, naturalmente, a mobilidade urbana.
O debate Vamos Desconstruir a Mobilidade foi promovida pelo Abel Coentrão. O Abel é jornalista, foi jornalista do Público, especialista em planeamento urbano e mobilidade, e desafiou-nos, no fundo, a desconstruir as nossas narrativas sobre o nosso lugar, os nossos percursos, de forma a que possamos criar espaços de sociabilidade e de convívio e também de conexão entre os lugares de uma forma mais sustentável. Percebermos que afinal não é tão difícil a mobilidade da nossa casa para o nosso emprego, basta arranjarmos alternativas, basta pensarmos de que forma podemos nos unir a outros, por exemplo, para partilhar o carro, por questões de sustentabilidade, mas também, como há pouco a Sandra disse, noutro contexto, por questões financeiras, porque tudo isso conta. No fundo, percebermos que se cada um de nós fizer a nossa parte, naturalmente o objetivo será mais fácil de atingir. E, portanto, o Abel trouxe-nos aqui uma ideia muito interessante, uma partilha e uma possibilidade de reflexão sobre todas essas questões. Esta ação foi também importante porque, no fundo, ele fez uma revisão da bibliografia, que para nós também é importante, não é? E perceber o que é que de melhor se escreve sobre estas temáticas para que possamos disponibilizar estes recursos para quem deles necessitar. Num tema como este, Lourdes, da questão da mobilidade, vocês conseguiram chegar a estes públicos, conseguiram chegar ao tecido empresarial, por exemplo, a empresas, eventualmente, ou A público cidadão? empresas, principalmente a empresas familiares, foram as que mais aderiram a este projeto, até pelo tipo de negócio Uhum. que desenvolvem, mas também tivemos o envolvimento da ação da Associação Empresarial da Póvoa de Varzim, que esteve presente em algumas das ações e que, no fundo, ouviu também todas estas questões e que nos ajudou também a refletir sobre o melhor caminho Foi para a porque comunidade poveira. sim, foi porque a comunicação foi efetiva e chegou de facto às entidades certas, porque de facto uma participação importante essa da Associação Empresarial. Foi importante e continua a ser importante. A questão de não era só dar a conhecer estas pessoas e todo o trabalho que foi desenvolvido, era também potenciar possibilidades de negócio para quem já está a trabalhar. E, portanto, no fundo, era conectar todos estes parceiros, dar-se a conhecer estas histórias, para nós foi motivador. Portanto, no fundo, a biblioteca acabou por ser o elemento que ligou todos estes agentes. Eh, Porque também, eu já falei nelas, das cooperativas, era muito importante criarmos aqui um momento para apresentar uma um encontro sobre quem sabe sobre as cooperativas, quem nos pode auxiliar, nós e aos nossos parceiros, de que forma é que podem criar o seu negócio, como podem divulgá-lo, como podem, no fundo, criar aquilo que é um negócio de família como um negócio sustentável. E, portanto, apresentamos também um debate sobre o papel das cooperativas integrais e de que forma é que estas instituições podem ajudar o comércio local e estes promotores, pequenos
no fundo, criadores de ferramentas importantes para a nossa comunidade, que são eles que fazem estes negócios, têm estes negócios locais, usando as matérias-primas que existem na comunidade. Por exemplo, em todas as ações que nós tivemos, a oferta que nós fazíamos aos nossos parceiros, usamos os produtos locais, viram não só os legumes, todas as matérias que existem aqui, as mantas de terroso, não é? Um elemento que é conhecido e é fundamental para aqui, para o comércio local e em particular para o comércio da freguesia de Terroso. Nós usávamos no fundo, essas mantas como oferta a quem participou e quem visitou, de forma também a dar a conhecer esses recursos locais. Tivemos também a presença de Rob Hopkins, eh, que nos presenteou com um debate muito interessante sobre estas questões. Rob Hopkins é cofundador do Movimento Internacional da Transição. Tem uma série de trabalhos publicados nesta área. E ter o Rob Hopkins aqui na Povo a dar o seu testemunho, explicar quais são as estratégias que podemos usar para promover todas estas questões, para nós foi muito importante. E eu vou só passar um bocadinho o início da conferência. Filipa, já nos conhecemos desde o primeiro momento. Só um segundo. Um dos fundadores do movimento de transição, uma pessoa muito inspiradora e que queríamos mesmo muito trazê-la cá para vos inspirar e para nos inspirarmos e talvez transpirarmos em conjunto a tentarmos fazer deste mundo um mundo melhor. É também uma oportunidade para trazer a Filipa Pimentel, é uma boa forma de a trazer sempre a Portugal, também uma pessoa muito experiente a trabalhar com a Comissão Europeia, com organizações de transição, ela é co-líder também da rede de transição a nível global e, portanto, é um prazer tê-los cá connosco. Antes de os chamar, queria também dizer-vos que esta é uma provocação da imaginação, da criatividade, portanto é um convite muito alargado, mas nós também pedimos ao Rob e à Filipa para dar uma tónica especial a esta conferência, que se focassem um pouquinho mais no tema da economia local. Porquê? Porque para nós, Centro do Clima, temos aqui algumas questões, e se me permitem vou ler a minha cábula, como se a economia estivesse ao serviço, e se a economia estivesse ao serviço das pessoas e da natureza, e se criássemos um sistema económico regenerativo baseado na cooperação e não na competição, e se investíssemos seriamente numa bioeconomia circular de base regional. Estas são perguntas que habitam a nossa cabeça, que partilhamos com outras pessoas da comunidade da Póvoa com quem trabalhamos e gostávamos muito também então de vos convidar a entrarem neste mundo. E agora... No fundo, isto foi um mote que foi dado para o debate que se seguiu com o Rob Hopkins. Eu agora vou tentar desligar isto para voltar à apresentação. Só um segundo. Está. Esta conferência está disponível no YouTube, não é, Lourdes? Também. Está disponível no YouTube e estará disponível depois nesta apresentação com Uhum. o link que vos deixo aqui no
na apresentação. Sim, nós depois também Ah, enviamos a apresentação aos participantes e ficam com essa informação. só vou retomar aqui. Pronto, cá estamos nós. Hum, Outra das ações que foi implementada foi a campanha Vidas em Transição. E começamos por esta frase que para nós foi decisora para delinearmos esta campanha e que parte desta pergunta: o que poderá haver em comum entre uma médica, um pescador, uma auxiliar de ação educativa, um professor aposentado, estudantes adolescentes, uma autora ambientalista, uma designer, um empreendedor que presta serviço de apoio ao uso da bicicleta, uma família de fabricantes de tapetes artesanais, uma doméstica, uma empreendedora e ativista têxtil e 3 jovens fundadores de um restaurante e de uma padaria local. Partindo deste pressuposto, lançamos esta campanha, reunindo pessoas tão diversas da comunidade, como puderam ver. Algumas delas trabalham na mesma área, com o mesmo propósito, mas nunca se conheciam. Pessoas que não se conheciam, mas que não sabiam o que é que a outra fazia. No fundo, pessoas que se sentiam em casa, sozinhas em casa, outras que queriam promover ações ativistas, mas que não sabiam como agir. No fundo, esta campanha permitiu também novas colaborações, criar amizades, e quando nós ouvimos pessoas dizerem que nunca pensei que o meu trabalho, a minha vida, seria tão importante para partilhar num livro, para partilhar numa campanha. Eh, no fundo, a campanha resumiu-se a um conjunto de 12 histórias locais, envolvendo 17 pessoas com práticas distintas e cujas histórias foram divulgadas em vários momentos. No registro, no testemunho, em MUPIs que foram distribuídos pela cidade e, portanto, as pessoas tiveram a oportunidade de ver quem eram as pessoas, o que fizeram, quais eram as suas preocupações e partilhar com todos essas questões. Estamos a ver aqui a imagem de todos os MUPIs que foram distribuídos por toda a Póvoa, dizendo que escolhemos um momento muito importante para a Póvoa para a apresentação desta campanha, que foi o período de verão. Portanto, a Póvoa de julho a setembro triplica o número de habitantes e, portanto, para nós era muito importante que a campanha fosse para a rua no momento em que estão milhares de pessoas a circular nas nossas praças, nas nossas ruas e que puderam ter acesso a este testemunho tão importante. E que a mensagem está bem explícita nos cartazes que foram apresentados. Os testemunhos das pessoas ficaram também registados As pessoas não numa veem, nota. mas o mundo está muito mal. Só um segundo. E há pessoas que ainda se riem disso. E eu acho que não há questão para rir. E eu comecei a ficar um bocado zangada com a indústria têxtil, confesso, porque assim, bem, eu realmente gosto disto e eu já não sei mais
esta parte criativa e do criar e de fazer primeiros protótipos, e gostava depois de ver em loja o resultado final. Isso era bonito, mas era quase como se fosse uma moldura, porque depois eu sabia tudo o que existia por trás. Eu acho piada que, imagina, nós temos um sistema péssimo, alimentar péssimo, está tudo cheio de químicos, descontrolado, há comida a mais que não chega às pessoas todas, mas há comida a mais, claramente. Isto é como um arado, os lavradores no campo, um arado a labrar a terra. Tudo o que vem ali, tudo, eles apanham tudo. E assim, eu apanho muito lixo. E então eles agora metem tudo num caixote de lixo. Pelo menos os barcos na área que nós andamos fazem todos isso. O lixo vem todo para a terra. A minha concorrência vende a metade do preço. Só que eles têm plástico lá dentro, que vai poluir, que vai para o mar, não é? Vai para o tecido, acaba por ir para o mar. Enquanto aquele não, aquele é mesmo... A nossa maneira de fazer isto é para não encher mais, nem poluir mais o ambiente, porque senão, se o plástico, como ele diz, vai para o mar e faz o que faz, isto nós tentamos ficar, dar lucro ou vantagem a esse artigo sem poluir mais o ambiente. People should give a little bit time to go out and walk. Mas se eu tinha a bicicleta, então eu pensei, posso ir de bicicleta, evito as filas de trânsito muitas vezes, não gasto combustível e é menos um carro a poluir a cidade, não é? Porque se podemos contribuir para que tenhamos um melhor ambiente na cidade, acho que devemos fazê-lo, não é? E preciso de tempo. E a bicicleta concede-me tempo. Não tenho dificuldades em estacionar, não tenho dificuldades em transportar tudo aquilo que preciso no meu dia-a-dia, seja em contexto de trabalho, seja nos restantes contextos de compras ou outras coisas que eu tenho que fazer. A minha bicicleta tem os alforjes que me permitem transportar tudo aquilo que eu quero. Mas porquê a horta? Primeiro porque é um passatempo saudável. Segundo, porque é um ginásio a nível físico. Terceiro, é uma forma de relaxar e de vamos dizer assim, era uma terapia, a nível psicológico, etc. Eu sinto-me bem lá e o tempo passa boa na horta. E pronto, e depois aquele prazer que a gente tem de ver os vegetais a crescer e a luta contra os infestantes, e depois, como é biológica, temos que andar a lutar com as pragas e acariciar as joaninhas e coisas dessas. Esta semana comi lá 3 ou 4 morangos que me souberam aqueles morangos do antigamente. Morangos que sabem a morangos, não é? E eu, que sabor! Eu até peguei, nem os lavei, nem nada. Dá para ir ao ar livre, dá para sair um bocado de casa. Sentir o vento a bater na cara, olhar ao redor e ver tudo de mais perto. E assim, e eu ando de bicicleta pelo menos desde os meus 7 anos, por aí, e sempre gostei, sempre. E então, agora é a bicicleta. E agora já conheço a Póvoa inteira. Eu gosto de ser livre, e andar de bicicleta permite isso às pessoas. Só que ainda não tinha visto isto aplicado às bicicletas, e eu disse assim, bom, mas eu aqui posso criar uma situação inovadora para as bicicletas para incentivar. Nós vivemos num lugar mesmo muito bonito, seja Póvoa, seja planeta Terra. Acho que valorizamos pouco isso, acho que precisamos de valorizar mais e valorizar mais a vida, mais as pessoas. A parte das relações eu acredito que é mesmo mais importante e nós descuramos muito isso, porque temos vidas super aceleradas, estamos sempre ocupados com 1000 e uma coisa e quando chegarmos ao final da vida eu acredito que tudo vai interessar menos isso, não é? O que é que eu posso fazer no meu dia-a-dia, que passar 365 dias é muito, para estar mais alinhado com a natureza? Lourdes, muitos parabéns. Vou ter que introduzir aqui os parabéns já por esta recolha destes testemunhos fantásticos, por ver o vosso logotipo da biblioteca na divulgação. Quando a Lourdes há pouco falava, o que é que está relacionado com esta pessoa, com esta. Aliás, o que é que interliga todas estas pessoas? Eu acho que só faltava naquele parágrafo dizer o que é que liga todas estas pessoas e a sua biblioteca.
porque de facto é isto que as liga, não é? Parabéns pelo vosso projeto. Obrigada. Para além destas, só um segundo para retomarmos aqui a apresentação. Penso que vou ter que acelerar porque o tempo passou a voar. Para além disso, conseguimos também criar em suporte de papel uma ferramenta e, no fundo, um registro que fica também para a memória local, que foi fixar num livro todos estes testemunhos, contextualizar as suas histórias, dizer quem foram estes protagonistas e perceber, no fundo, qual foi esta ligação entre eles todos. Esta apresentação deste livro foi feita também aqui está, num momento de convívio entre todos os participantes e os restantes agentes locais que se quiseram associar também a este momento, a esta campanha, e no fundo juntar-se também à mudança que quisermos introduzir aqui. Foi de facto um momento muito importante que criamos num polo da biblioteca junto ao mar, em pleno mês de veraneio, e juntar mais de 100 pessoas que quiseram partilhar connosco as suas histórias. Outra das ações que para nós foi muitíssimo importante, que não podia deixar de ser, nem descuramos essa parte, que foi a criação da literacia climática. A apresentação deste clube foi feita, também foi escolhida a data, 24 de outubro, já na reta final do projeto, portanto, no Dia Internacional contra as Alterações Climáticas, e foi nesta data que apresentamos o clube. No fundo, o que é que nós fizemos ao longo deste processo também foi selecionado um conjunto de livros sobre várias temáticas relacionadas com a literacia climática. Inicialmente foram adquiridos 87 livros de vários temas para vários públicos, cuja apresentação nós estamos a ver aqui, que fica logo à entrada da biblioteca. Isso para nós era muito importante. Portanto, fizemos uma adaptação do espaço físico para criar esta coleção, porque é uma coleção que nós juntamos quer todos os suportes, quer para todos os públicos. Portanto, nós aqui neste espaço não distinguimos, não pegamos nos livros e colocamos os livros de adultos na sala de adultos, os infantis na sala de infantis. Quisemos que este espaço fosse um espaço onde, por exemplo, a família pudesse encontrar todo o tipo de materiais sem ter que se deslocar aos outros serviços ou outras salas da biblioteca. E aqui está alguns dos exemplos de livros que foram adquiridos pela biblioteca. Dizer também que a seleção partiu não só da biblioteca, mas de todos os agentes com quem a biblioteca trabalhou, porque era muito importante perceber também o que é que as pessoas queriam, o que é que as pessoas conheciam, e a lista foi sendo criado através de um documento partilhado na internet e, portanto, nós íamos descobrindo, acrescentando até que criámos uma lista, até depois fazer a proposta de aquisição. Os livros que têm este bolo de amarelo são os livros infantis, como poderão ver.
e a ideia era mesmo tocar em todos os itens e para todos os públicos. Junto ao Clube da Literacia Climática, também criamos, eu vou-vos mostrar um espaço que convidava as pessoas a participarem, para já a refletirem sobre estes temas e deixar as suas ideias, as suas opiniões, os seus desabafos registados no mural. Um mural que foi um mural coletivo, e portanto foi um convite para que o nosso público participasse nesta ação, partindo deste pressuposto, e se libertássemos a nossa imaginação para criar a Póvoa de Varzim que desejamos. E portanto daí surgiu não só o mural, mas também um concurso de ideias, e aqui devo acrescentar que tivemos o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, que financiou o prémio com 5.000 euros ao vencedor. O vencedor deste concurso foi uma escola da Póvoa, a Escola da Beira-Mar, e que, no fundo, deu também possibilitou a que todas as pessoas que passassem pela biblioteca, pessoas anónimas, pessoas que vinham com o propósito de concorrer, deixassem registado aquilo que são, no fundo, os seus desejos para uma póvoa melhor. As suas opiniões foram registadas neste mural, que foi sendo construído à medida que as pessoas iam participando, com mensagens, algumas elaboradas, de caráter político, e outras muito simples, sobre desejos muito básicos daquilo que as pessoas desejam para o seu futuro. E por último, destas ações que para nós foi muitíssimo importante, foi a possibilidade de partilharmos com outras bibliotecas e outras associações europeias este nosso projeto. E, portanto, foi com esse intuito que participamos na Cimeira E se as bibliotecas mandassem na Europa, em Amsterdão, decorreu durante 3 dias, e que tivemos a oportunidade não só de dar a conhecer todo o trabalho desenvolvido até essa data, mas também perceber quais são os projetos que estão a ser implementados nas outras bibliotecas. E, acima de tudo, que para mim foi muito importante, foi perceber quais são as inquietações dos outros bibliotecários a todas estas questões e todos estes desafios que as bibliotecas têm no dia a dia. Portanto, foi, acima de tudo, um momento de partilha, um momento de grande aprendizagem, e que possibilitado naturalmente através deste projeto. Podemos também conhecer outras bibliotecas de Amsterdão e museus, com muitos trabalhos em conjunto, portanto, desde ações para quebrar o gelo entre todos, porque a questão da linguagem também, da língua, não linguagem, a língua, muitas vezes era um obstáculo, mas no segundo dia já estávamos todos a interagir e a partilhar não só os contactos, mas também as nossas questões e as nossas necessidades. Estamos a ver exemplos de outros projetos que foram apresentados e que naturalmente também tiveram os seus projetos em concretização. Aqui está, foi feita também um livro sobre todos os projetos desenvolvidos em 2024,
onde naturalmente aparece aí a referência ao projeto da Biblioteca da Póvoa de Varzim e que, no fundo, também ajuda a dar a conhecer todo este trabalho. Aqui estamos nós na sessão final do projeto. Outra coisa que para nós também foi muito importante foi os ecos que este projeto teve na imprensa. No fundo, nós juntamos isto tudo para dar a conhecer, para afirmar, reafirmar todo o trabalho que a Biblioteca tem desenvolvido até à data e que muitas vezes é difícil de sair fora de portas, mas que nós vimos neste projeto uma oportunidade para alavancar tudo aquilo que a Biblioteca tem feito na sua comunidade. E, portanto, a imprensa local foi dando voz ao trabalho que foi desenvolvido ao longo deste ano, a Câmara Municipal e, naturalmente, a rede que desde o início divulgou este projeto desde o início da implementação até às várias ações que foram criadas. O resultado disto tudo, tivemos 1.200 participantes diretos. Indiretos foram muitos mais. Como disse, aquela campanha na rua para nós foi fundamental. Sabemos que foram milhares de pessoas que olharam para os MUPIs, que viram, que leram as nossas mensagens. Foi importante perceber que conseguimos reunir crianças, jovens, adultos, migrantes, professores, artistas, comerciantes, ativistas, médicos, enfim. No fundo, a comunidade refletiu-se neste projeto. Muitos que não se conheciam, outros que se conheciam, muitos deles que não conheciam a biblioteca, portanto, isto foi um pretexto para conhecerem, para visitarem e para continuarem a usar os nossos espaços, os nossos serviços. Criaram-se ideias e projetos conjuntos e deste livro nasceram amizades que ainda hoje, passado meio ano ainda o trabalho ainda continua. Contamos com 12 dinamizadores, não só locais. Foi muito importante a seleção que fizemos das pessoas que estiveram envolvidas connosco a dinamizar as atividades, que tinham mensagens muito importantes para nos transmitir. E que, no fundo, ajudaram-nos também a sustentar o nosso trabalho. Outras iniciativas que surgiram já na reta final deste projeto e que para nós foi muito importante, que foi a Biblioteca ser convidada a fazer parte da Assembleia de Cidadãos para o Clima e colaborar na elaboração do Plano Municipal de Ação Climática. Portanto, nós sabemos que foi através deste trabalho de quase um ano que começamos também a ter voz nas principais decisões, não só do Executivo, mas também da comunidade em geral, e, portanto, para nós estarmos envolvidos em trabalhos desta natureza foi muito importante, porque, no fundo, foi o resultado de todo o trabalho que foi feito ao longo destes meses. A avaliação que nós fazemos deste projeto, naturalmente, a criação do legado de conhecimento e envolvimento local foi fundamental. O pensarmos a Póvoa mais resiliente e mais sustentável, levar as pessoas a olharem para outra perspectiva, para aquilo que são não só as ferramentas de cada um, mas também os meios que nós temos ao nosso alcance e que cada vez são mais escassos.
promover, dar a conhecer e promover os negócios locais, pequenos negócios, criar sinergias e práticas sustentáveis, naturalmente aumentar o nível da literacia climática através da coleção que foi criada, reforçar os laços entre a biblioteca e os cidadãos, reforçar o papel, isto é muitíssimo importante, o papel da biblioteca como parte da comunidade e a valorização da equipa da biblioteca. Para nós foi muito importante, até internamente, as pessoas perceberem porque é que estavam a trabalhar, o porquê de ser importante o envolvimento de todos neste projeto, dar-lhes voz, envolvê-los. Todas as pessoas tiveram a oportunidade de participar nas oficinas e nos debates e nos workshops. E, portanto, no fundo, as pessoas, quando estão envolvidas e sentindo que fazem parte do projeto, trabalham também com outra vontade e com outra alegria. E foi isso que nós sentimos da equipa da biblioteca. Até porque a projeção que a biblioteca teve, no fundo, foi dar um reconhecimento a um trabalho que já estava a ser feito. E isso, sentir essa valorização da equipa foi muito importante. E o futuro? Já que estamos a terminar, naturalmente há a intenção de continuar com este programa, até pela ligação que nós temos ao Centro de Clima. Continuamos a adquirir livros para ir alimentando a coleção e manter, como se fosse uma riqueza para nós, que é fundamental, as parcerias que foram criadas para que e este e outros trabalhos tenham uma ligação mantenham uma ligação importante à comunidade. Deixo aqui um convite à reflexão, mas antes disso queria-vos dizer que esta jornada naturalmente não terminou. Continuamos a plantar sementes, continuamos envolvidos a ter no nosso dia-a-dia, porque isso também é importante dizer, as nossas ações aqui na biblioteca também mudaram. Temos preocupações, por exemplo, com o tipo de materiais que usamos nas atividades infantis, recorrer aos nossos recursos mais próximos para facilitar e para, no fundo, minimizar os custos. Temos preocupação da questão, que já disse, da energia, da questão do ar-condicionado. Estivemos atentos ao consumo do ar-condicionado e conseguimos reduzir drasticamente a conta da energia nessa área, que para nós também foi importante, porque nós, a biblioteca, também tem que fazer essa parte, porque acreditamos que a biblioteca continua a ser um lugar onde a transição pode acontecer com livros, com pessoas, com imaginação, encontrar parceiros europeus e talvez até financiadores que se aprofundem para estes projetos será fundamental para nós e, portanto, nós, juntamente com o Centro de Clima, estamos envolvidos na apresentação de uma nova candidatura para continuarmos estas ações. E esta também é uma forma de inspirar outras bibliotecas e grupos comunitários em Portugal, levando-lhes passando este nosso testemunho. A literacia para a transição climática mostrou que uma biblioteca pode, de facto, ajudar a mudar o mundo, não sozinha, mas com a comunidade. Não apenas com livros, mas com encontros, com afetos e com ações. Esta é a reflexão que vos deixo. Muito obrigada. Obrigada por me ouvirem, obrigada por esta oportunidade. E Nós estou disponível para o que, se dúvidas surgirem, outros contactos que sejam necessários, naturalmente que estou disponível para partilhar aquilo que necessitarem. Vamos deixar aqui os colegas pensarem um pouco se querem partilhar aqui assim alguma questão.
Entretanto, só aqui a jeito de reflexão final, pois eu acho que este projeto é um projeto vencedor, não é? Quer dizer, ele reúne aqui tudo aquilo que são aquelas características que são essenciais às bibliotecas para poderem começar a fazer a mudança, que é de facto este esforço de tentar participar nos planos de ação locais, não é? Como é que nós o fazemos? Vocês na Póvoa de Varzim conseguiram aqui uma estratégia fantástica que foi através de um financiamento europeu, escolhendo os parceiros certos, encaixando-se naquilo que era o plano, mostrar que as bibliotecas conseguem envolver pessoas, porque de facto é isso que as bibliotecas fazem, elas envolvem pessoas, agentes, associações, coletividades, e o palco da biblioteca pode ser o palco para isso tudo e para que estas coisas fantásticas possam acontecer, não é? Este é de facto um projeto que não se pode deixar cair. Todo ele tem aqui um conjunto de características daquilo que é a responsabilidade da própria imagem da biblioteca para a sociedade. Portanto, a Lourdes no final falou da questão da preocupação da questão ecológica, ambiental, sustentável, como lhe quiserem chamar, daquilo que é a gestão do equipamento municipal, porque de facto temos aqui sim uma ação em que sensibilizamos os públicos para a biblioteca tem que dar o exemplo e terá que fazer em consonância com esse exemplo que pretende passar. E sendo um equipamento público, a priori já estas preocupações já deveriam existir no próprio equipamento municipal, não é? E depois tudo resulta de uma forma muito operacional, que foi vocês conseguirem, de facto, juntar todas estas parcerias. Falámos de escolas, claro que sim, podem ser parceiras, são parceiras essenciais na comunidade, porque veiculam aqui também uma mensagem da biblioteca e podem ser agentes de trazer também as famílias à biblioteca, mas depois vocês não ficaram pelas escolas, vocês foram para toda a comunidade, associações, empresas, e de facto fizeram esse trabalho muito bem feito. Portanto, dar-vos aqui sim os parabéns por todo este projeto e oxalá de facto que ele continue e que nos traga boas notícias agora proximamente. Vamos então só verificar aqui assim se temos questões. Portanto, muitos parabéns de Rezende, de Bragança, os colegas todos aqui a darem de facto o seu testemunho. Uma pergunta do António: como foi o acompanhamento por parte do European Challenge no terreno e à distância? Está previsto intercâmbio de projetos entre os países contemplados? Eu penso que a Lourdes falou um bocadinho desta questão do intercâmbio e do acompanhamento, mas se quiser só reforçar a ideia, por favor. O acompanhamento foi dado desde a primeira hora, desde que começamos a trabalhar, não só através de reuniões parcelares, mas também envolvendo todos os projetos e, portanto, todas as bibliotecas envolvidas no programa de 2024, que foram 55 projetos que foram aprovados. Fizemos periodicamente reuniões de acompanhamento, de avaliação, com várias apresentações em que fomos recebendo ecos e sugestões e por isso é que eu no início disse houve necessidade de fazer alguns ajustes, precisamente porque o acompanhamento foi de facto próximo e constante e foi uma aprendizagem. Eu nunca senti as reuniões como momentos de avaliação do projeto, mas momentos de partilha para a melhoria do trabalho que estava a ser desenvolvido e, portanto, isso foi muito bom. A possibilidade desse intercâmbio aconteceu fisicamente em Amsterdão. Tivemos também a oportunidade de participar noutra ação física, mas porque a mim não me foi possível por questões pessoais apenas, porque eles deram possibilidade a que isso acontecesse mais que uma vez, portanto, garantindo também um financiamento para viagens, transporte, alimentação, alojamento, portanto,
As nossas idas para estes encontros foram assumidas pelo programa, o que de facto para nós foi uma mais-valia muitíssimo importante. Mas sim, o acompanhamento, e foi muito, o acompanhamento foi muito, eu nunca senti, como disse, que estava a ser avaliada no sentido de que às vezes nós sentimos nestes projetos europeus e com financiamento da questão do controle, que naturalmente houve, não é? O controle dos custos, mas toda a questão do financiamento só no final é que, e com a apresentação do relatório final, é que as contas foram apresentadas e, portanto, nunca em momento algum do desenvolvimento do projeto nos perguntaram em que é que estávamos a gastar o dinheiro, como é que mais para um lado ou para o outro, não. Estivemos completamente com uma autonomia fantástica, o que para nós foi muito bom para podermos concretizar aquilo a que nos propusemos. Muito bem, Lourdes, obrigada. Eu penso que a Lourdes também consegue aceder aqui assim aos comentários dos colegas. Portanto, Sines, Lagoa, muitos parabéns. Também a Aida, Caldas da Rainha, Eugénia, Alenquer, Moita, Lamego. Portanto, foram também aqui muitos os colegas que se juntaram a nós e pronto, isso não temos aqui assim mais questões para já. Eu penso que é uma oportunidade para que todos possam refletir sobre as várias literacias. As bibliotecas são uma oportunidade para nós podermos desenvolver várias ações em vários caminhos, não é? Eu acho que é sempre importante esse olhar atento para a comunidade, o envolver as pessoas da comunidade, porque depois são elas que dão força aos projetos e dão voz e fazem com que os projetos de facto funcionem com essa visibilidade para as bibliotecas que todos nós queremos que resulte assim no final. Obrigada, Lourdes, obrigada a todos os que estiveram connosco Obrigada. neste webinar. Nós vamos disponibilizá-lo no canal do YouTube da RNBP e fiquem atentos às nossas próximas sessões, que já estão disponíveis também no nosso site e que iremos também divulgar para todos. Muito obrigada. Obrigada.